Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um painel da Abimed. Eu sou Jorge Kawaja, gerente de Legal e Compliance. E agora nós vamos apresentar o painel Diálogo Competitivo e Acesso ao Mercado Público sob a nova Lei de Licitações. Eu tenho o prazer de chamar para fazer essa apresentação o Guilherme Glasman, professor, pesquisador em estágio pós-doutoral da USP, doutor em Direito pela PUC São Paulo, sócio da SPLO, que é um parceiro nosso na área do direito. Então, eu queria dar boas-vindas ao Guilherme e a palavra para ele. Obrigado, Guilherme, seja bem-vindo. Boa tarde, Jorge. Obrigado pela apresentação. Estamos aqui hoje com a Abimed para falar um pouco das novas oportunidades de negócio decorrentes da nova lei de licitações. A gente vai aguardar só a apresentação subir aqui na tela para a gente iniciar nossa fala de hoje. Bom, nós vamos falar das oportunidades e desafios da nova lei de licitações e contratos administrativos, especificamente no campo de dispositivos e equipamentos médicos. A gente fez uma palestra, uma conversa como essa anteriormente na Abimed, mas aqui é a oportunidade de a gente apresentar o tema para as pessoas que não tiveram oportunidade de participar naquele momento. E, além disso, uma oportunidade de nós aprofundarmos alguns temas específicos relacionados a essas novas oportunidades e desafios relacionados à nova lei de licitações. Um primeiro aspecto interessante da nova lei de licitações que cria uma oportunidade nova para os associados da Abimed, para a indústria de equipamentos e dispositivos médicos, é a ideia de ciclo de vida do produto. A gente sabe que a legislação de licitações no Brasil, ela tem uma evolução, vamos dizer assim, pendular, né? Em um determinado momento a gente tem algum tipo de escândalo de corrupção e a legislação é alterada para ela ter um caráter mais repressivo e com uma flexibilidade muito menor para o administrador público na definição das formas de solução dos problemas apresentados pelo interesse público, né, para atendimento da população. A 8666, a Lei 8666 de 93, ela é um exemplo de um momento em que esse pêndulo se encontrava na posição de repressão intensiva. Em 1993, foi o período ali em que importantes escândalos de corrupção, que inclusive redundaram no impeachment do então presidente Collor, ocorreram, né? E essa legislação ela traz esse espírito, né? Então a reclamação dos gestores públicos de uma forma geral sempre foi no sentido de que essa legislação ela amarrava, era uma camisa de força que impedia a criatividade na gestão da administração pública. Isso é algo que pode ser percebido em obras paradas, em fornecimentos com dificuldade de atendimento para a administração pública. Por conta disso, a que a gente pode já chamar de antiga Lei de Licitações, 8666, ela tinha por característica um privilégio quase absoluto a questão do preço. Então, o contratado da administração pública, o fornecedor da administração pública era escolhido basicamente pelo critério de preço, que no linguajar jurídico levou o nome de economicidade, né? Que supostamente já tinha, vamos dizer assim, uma acepção mais ampla com relação ao sentido do conceito da palavra economicidade, mas na prática acabava se resumindo a questão do preço, uma vez atendidos os requisitos mínimos técnicos ali estabelecidos no edital. A nova lei de licitações, ela traz para a economicidade uma característica mais complexa, observando todo o ciclo de vida do produto. Então não é só o preço unitário imediato, de face daquele determinado item que aparece na licitação, mas também é preciso observar, por exemplo, o tempo de vida desse produto, o custo de manutenção desse produto e outras despesas de utilização, reposição, depreciação do produto que vão compor aquilo que essa nova legislação chama de ciclo de vida do produto. Isso é muito relevante porque esses aspectos, se estivessem presentes num edital de licitação regido pela Lei 8666 de 93 e pelos entendimentos dos tribunais que se estabeleceram, né, sobre essa lei, poderia ser visto como uma restrição ao caráter competitivo desse certame.
por estabelecer critérios que justamente não se restringiam à questão do preço e nem uma questão de descrição técnica do produto. Essa previsão na nova lei, então, ela resolve isso, cria uma grande oportunidade, principalmente para a indústria de equipamentos e dispositivos médicos, no sentido de valorizar a qualidade do produto. A gente sabe que, principalmente com relação às associadas da ABMed, uma das grandes dificuldades é concorrer com empresas que não desenvolvem tecnologia de ponta, mas desenvolvem produtos que atendem de forma mínima aos requisitos necessários para a classificação ou para a caracterização daquele produto, mas é um produto muito mais descartável, um produto com um tempo de vida muito baixo ou com um custo de manutenção muito alto. Essa possibilidade de tratar do ciclo de vida do produto, então, permite que a administração pública defina no edital critérios que possam beneficiar aquelas empresas, aqueles fabricantes que têm produtos de melhor qualidade. Isso pode significar também, pode ter um impacto também na qualidade de vida dos pacientes. Imagine que você está falando, por exemplo, de um marca-passo. Um marca-passo que tem um tempo, por exemplo, de troca de uma determinada peça ou de uma bateria, que é de, por exemplo, 5 anos ou 10 anos, e um outro que tem um tempo de troca de 20 anos ou de 15 anos. Ora, é possível entender que o paciente vai ter uma qualidade de vida superior se ele tiver que ter uma intervenção menor, invasiva, como seria uma cirurgia, algum tipo de procedimento para trocar uma bateria de um produto como esse. É para isso que serve essa noção, esse conceito da nova lei de ciclo de vida do produto. Essa possibilidade criada pela nova lei, ela não vai se implantar de forma automática. Isso vai depender muito da ação das empresas e da indústria, no sentido de esclarecer os órgãos licitantes com relação a esses parâmetros e como desenvolver editais que sejam adequados para valorizar o ciclo de vida do produto. Há uma questão delicada aqui do ponto de vista de como lidar com a administração pública nesse sentido, para que não haja nenhum entendimento de que há um direcionamento da licitação ou algo do tipo. Então é necessário que isso seja feito de uma forma transparente, formal e organizada, para evitar qualquer tipo de risco do ponto de vista reputacional, ainda que nada de errado esteja sendo feito, né? Um outro aspecto da nova legislação de grande relevância, aí apontando sempre no mesmo sentido de maior flexibilidade para a indústria, para os fornecedores da administração pública, e maior flexibilidade para o administrador público do ponto de vista de modelagem, de desenhar novas soluções para atender as necessidades da administração pública. Isso aparece como compensação a isso, né, um reforço da exigência de que haja compliance e conformidade nos fornecedores que prestam serviço para a administração pública. Na prática, quando a gente pensa em grandes empresas estruturadas como as associadas da ABMed, isso é um diferencial positivo. Não muda nada, porque são empresas que elas já têm programas de compliance, de conformidade muito robustos, porém pode dificultar ou evitar ou criar novas demandas do ponto de vista de investimento interno para concorrentes que não têm ainda essa robustez de conformidade. Então é um diferencial positivo que passa a ser valorizado pela nova legislação de maneira mais decisiva. O que é que eu quero dizer com isso? Houve um movimento ao longo dos anos, ainda sobre a Lei 8666, a partir de iniciativas de estados, então não de uma legislação geral, que definiram o estabelecimento de programas de compliance como diferenciais positivos na participação de licitação. Então, se você comprovasse que você tivesse um programa de compliance robusto, você teria, por exemplo, um critério de desempate favorável. Em alguns casos, eles tornaram como um critério mínimo para a participação da licitação. Isso foi incorporado na 14.133, que é o número da nova lei de licitações, tornando isso uma regra geral, no sentido de que se você tem um contrato com a administração pública, você precisa, para manter esse contrato, ter um programa de compliance robusto. Isso eventualmente vai ser demonstrado a existência desse programa de compliance por selos. O governo federal já tem um selo de compliance, então você já pode se submeter voluntariamente a
a esse reconhecimento, essa certificação do seu programa de compliance, mas isso ao longo do tempo vai ser estruturado nesse sentido, alguma forma mais simplificada de demonstrar que você tem o programa de compliance, uma certificação, algo assim que possa ser apresentado em diversas licitações. Um outro aspecto relevante das novas licitações é que o histórico de contratações com a administração pública passou a ter uma relevância do ponto de vista de afastamento de determinados fornecedores da possibilidade de contratar com a administração pública. A gente já tinha, desde a 8666 e até antes disso, penalidades que impediam um determinado fornecedor de participar de uma licitação pública, como a penalidade de suspensão e a declaração de inidoneidade. Elas são muito parecidas do ponto de vista prático, porém a inidoneidade ela, tem um período maior de penalidade, né? São até 5 anos, e para que seja aplicada essa penalidade é necessário que haja uma má-fé naquela determinada conduta, né? A suspensão é mais curta e não exige essa má-fé. Mas o histórico de contratações ele permite que, mesmo sem que haja essa aplicação dessas penalidades, um determinado licitante seja afastado porque ele não, numa experiência anterior com esse próprio órgão contratante, ele não atendeu de forma adequada. Imagine, por exemplo, que um determinado fornecedor ele tinha um prazo de entrega de 30 dias. Em vez de entregar em 30 dias, ele entregou em 40. Isso não é suficiente para que ele seja suspenso do direito de licitar, nem declarado inidôneo. Mas reiteradamente ele atrasou. Não tem essas penalidades porque não cabe. Porém, por um histórico ruim de contratação com a administração pública, ou seja, uma recorrência de uma má prestação daquele determinado fornecimento, ele pode ser afastado dentro de um processo administrativo, com direito de defesa, etc., ele pode ser afastado de novas licitações. Então essa é uma inovação importante do ponto de vista de riscos. E para empresas bem estruturadas, como são as associadas da ABMed, isso pode representar uma oportunidade com relação, no sentido de ser um diferencial positivo em face de concorrentes menos estruturados ou que dão privilégio não à qualidade do fornecimento, mas exclusivamente ao preço. Há também uma tendência de desburocratização que é reconhecida pela nova lei de licitações. Então, um aspecto que sempre foi utilizado para afastar licitantes que são, por exemplo, documentos de comprovação de habilitação com pequenos problemas, etc., que poderiam anteriormente afastar, impedir que uma determinada empresa apresentasse uma proposta numa determinada licitação, passam a ser relativizados do ponto de vista de que, se havia o cumprimento daquele determinado requisito no momento da abertura do certame, isso do ponto de vista de documentação pode ser regularizado posteriormente. É possível então que o licitante que tenha cometido um erro material, esqueceu de juntar um documento, junte posteriormente, porque a nova legislação ela passa a privilegiar a melhor contratação acima da questão do formalismo puro. Isso já vinha sendo reconhecido como o adequado do ponto de vista de jurisprudência do TCU, mas uma jurisprudência recentíssima, de 2021 para cá, e com a presença dessa previsão em legislação, deve-se disseminar de forma bastante ampla. Outro avanço da nova legislação é que a expectativa é de que haja um planejamento mais adequado das contratações públicas. Um drama muito comum, principalmente na indústria farmacêutica, mas também em dispositivos médicos, é a celebração de atas de registro de preço que prevê um determinado volume de contratação e você não tem certeza se aquele volume vai ser adquirido ou não, o quanto daquele volume vai ser adquirido. Porque o regime jurídico das atas de registro de preço prevê que a administração pode adquirir o quanto quiser. Se quiser adquirir 0, pode adquirir 0. Por outro lado, o particular é obrigado a entregar, caso seja solicitado. Isso gera uma dificuldade de administração, de gestão para o particular, porque ele não sabe se ele encomenda a matéria-prima, não encomenda a matéria-prima, o quando, para quando chegar, porque ele não sabe se vai ser pedido, nem sabe quanto nem quando. A ideia do planejamento, além de dar uma transparência geral para a população, é permitir que os fornecedores tenham um planejamento mais adequado, apesar de estarem submetidos a esse regime de ata de registro de preço. Não é uma questão teórica, é muito prática, porque há situações corriqueiras em que se contrata, por exemplo, milhões de unidades e se adquire 0, a administração pública. Isso ocorre, por exemplo, nas chamadas atas backup. Então imagina que você tem, vamos falar mais na frente das parcerias tecnológicas do SUS, mas imagina que você tem uma parceria com um determinado fornecedor que está programado de fornecer toda a demanda daquele determinado órgão por anos.
O órgão mesmo assim ele faz uma ata de registro de preço de backup. Se der algum problema nessa parceria, eu vou adquirir da ata. Se não der, eu não adquiro. Então, muitas vezes, a aquisição é zero. Muito comum na indústria farmacêutica esse tipo de situação. A legislação prevê que esse planejamento de contratações anual ele é facultativo, mas na prática ele deve passar a ter um caráter mais obrigatório para a administração pública, porque os tribunais de contas eles vão começar a exigir como um sinal de que você, como gestor público, está fazendo o seu trabalho de forma correta. Então, essa é a expectativa, está previsto como facultativo, mas deve se tornar na prática, via jurisprudência dos tribunais de contas, algo obrigatório. Do ponto de vista de inexigibilidade de licitação, que é uma preocupação constante aí da ABMED, do ponto de vista das certificações de inexigibilidade de licitação que a própria ABMED fornece. A antiga lei de licitações, né, 8666, ela falava de forma muito específica e isolada da certidão de exclusividade que é fornecida por associações de caráter nacional, como a ABMED. O que a nova legislação fez, em linha com a jurisprudência do TCU, foi definir que essa certificação, essa certidão, ela é só um dos elementos que eventualmente pode ser exigido pela administração pública para a comprovação da exclusividade. Então, caso haja algum tipo de dúvida com relação à forma como está redigida a exclusividade, se realmente é exclusivo do ponto de vista de não existir nenhuma outra possibilidade de contratação, a administração pública pode exigir documentações, declarações complementares, além do certificado da certidão de exclusividade, né? Então, essa é uma mudança relevante também para o dia a dia, principalmente empresas que detêm ou que são distribuidores exclusivos no Brasil, como território, ou que são detentoras, por exemplo, de patente, fabricantes detentoras de patente, que por isso elas têm exclusividade em território nacional. Houve uma mudança muito importante do ponto de vista de ato de registro de preço, que é a vigência das atas. Então, as atas elas tinham uma limitação muito específica e definitiva da 8666 e da legislação esparsa que cuidava de atos de registro de preço, no sentido de que não poderia ter uma vigência superior a 1 ano, e agora ela pode ter 1 ano mais 1 ano. Isso muda bastante a atividade do departamento comercial que lida com licitações, no seguinte sentido: antes você participava de uma licitação, se desse errado, você sabia que no ano que vem você teria uma nova oportunidade. Agora, se você participar e der errado, pode ser que só daqui a 2 anos você tenha uma nova oportunidade. No mesmo sentido, se você conseguir, você pode eventualmente manter esse canal de vendas, né, com esse determinado órgão por mais tempo. Isso é muito relevante do ponto de vista de vendas. Do ponto de vista de contratos, né, avançando para contratos administrativos, ou seja, já passando da licitação para a fase de contrato, a gente tem algumas inovações bastante importantes. Também algumas certificações, o cumprimento de alguns requisitos que eram considerados como diferenciais positivos numa licitação. Se você empatou, você vai ser desempatado em favor de você, se você tiver esses requisitos, passaram a ser requisitos mínimos de contratação com a administração pública. Por exemplo, o preenchimento das cotas de PCD, por exemplo. Antes era um diferencial positivo. Se você não preenchesse, você não era impedido de contratar nem de participar da licitação. Agora isso mudou. Se você não preencher esse requisito, você não pode contratar com a administração pública. Isso vale, por exemplo, para reabilitado da Previdência Social, para aprendiz. Então vai exigir das empresas um compromisso mais forte com a conformidade e um compromisso mais forte não só com a conformidade do ponto de vista de corrupção e ética, mas uma conformidade geral com a legislação previdenciária e trabalhista do país. Muitas empresas elas nem sabem se elas cumprem essas cotas ou não. Então, às vezes, quando vai participar de uma licitação, que vai se apurar se ela cobra ou não, se ela cumpre ou não a cota de pessoas deficientes. Às vezes a empresa tem pessoas que poderiam ser anotadas como pessoas com deficiência e não são, tem pequenas deficiências, mas não são anotadas. Então, isso reduz o cumprimento, né, a chance de cumprimento desse índice. Além disso, foram criadas outras modalidades de contrato. A gente vai detalhar uma delas de forma mais específica na sequência, mas há, por exemplo, possibilidade de contratos de eficiência, que são contratos que a remuneração do particular ela vai se dar, ou da empresa contratada ela vai se dar, não pelo serviço prestado, mas pela economia gerada pela administração pública. Imagina, por exemplo, que a gente tem uma empresa que fabrica equipamentos de diagnóstico, né? Hoje a administração pública em determinada localidade paga
pela aquisição. Eu pago 1 milhão por aquisição de equipamento, por exemplo, de cada equipamento. Você pode propor para a administração pública, ou isso pode já vir via edital, para que, com a apresentação do custo geral, do ponto de vista de aquisição de equipamentos, que é, por exemplo, 10 milhões por ano, e o que você apresentar de economia, em vez da venda, você ofertar uma prestação de serviço com um valor unitário por diagnóstico, e se você ofertar uma economia de, por exemplo, 20%, você ganha essa licitação para fazer a gestão de serviço por 10 anos, 10 a 35 anos. Tá? Esse é apenas um exemplo. Essa legislação, como eu mencionei, a legislação de licitações, elas vivem um pêndulo, né? É mais repressivo, mais flexível. A 14.133 é um momento em que o pêndulo está tendendo à flexibilidade, a uma maior discricionariedade ou liberdade, se a gente quiser dizer assim, do administrador público para modelar e definir novas soluções. Isso é uma grande oportunidade para as empresas. Bom, em geral, os contratos com a administração pública são contratos de adesão, né? Então você participa de uma licitação, na licitação lá tem uma minuta de contrato e você não tem o que fazer com relação a essa minuta. Ou você adere ou você não adere. Se você quiser questionar essa minuta de contrato, você precisa fazer uma impugnação ao edital e entrar num litígio com a administração pública, num litígio administrativo para buscar a alteração dessa previsão contratual. E a depender do que for, se você não conseguir mudar, você pode decidir não participar da licitação. Seja porque isso traz um risco que é insuportável para a sua empresa, ou porque isso torna a precificação do seu fornecimento, do seu serviço, fora do que é o range ali, que aquela licitação pretende. Mas existem outras situações, não é apenas uma, mas há diversos caminhos, canais, em que o particular ele participa da geração, da definição e da modelagem dessa contratação. Então, em vez de você tomar ciência de que uma determinada contratação vai ser feita por meio da licitação, que já traz ali tudo pronto, você vai propor para a administração pública uma solução nova. Então, vamos dizer, como esse exemplo que eu mencionei antes. A administração presta serviço diagnóstico para a população, de diagnóstico de imagem para a população por meio de aquisição de aparelhos fixos. E no caso de uma população carente como carcerários, você precisa deslocar um detento de uma penitenciária até um hospital público com apoio policial para fazer um raio-x. Vamos dizer que seja assim. Você, como empresa, tem uma solução que é um diagnóstico móvel. Você tem um raio-x móvel que você pode levar com uma baixa radiação, que você pode levar até a penitenciária e fazer lá todos os exames. A administração pública nem sabe da existência disso. Ela nem sabe que tem essa solução. Então ela não vai, da cabeça dela, definir no edital um termo de referência que preveja raio-x móvel. Mas você pode bater lá e dizer, olha, eu tenho essa solução aqui, é interessante para você contratar isso. Uma das formas de se fazer isso é o chamado procedimento de manifestação de interesse. Isso já existe no Brasil já faz tempo, mas não estava previsto numa regra nacional geral como a nova lei de licitações. E passou a ser incorporado de forma expressa pela nova lei de licitações, tornando isso, vamos dizer assim, um mecanismo de ampla utilização. No procedimento de manifestação de interesse, falando assim muito a grosso modo, em particular uma empresa vai informar a administração pública a existência de uma determinada solução. Olha, eu sei que você tem um problema tal, eu tenho uma solução para o seu problema. A gente está falando de dispositivos e equipamentos médicos, como esse exemplo, mas isso vale para todo tipo de coisa. Um problema prático. As pessoas têm dificuldade para atravessar do município de Santos para o município de Guarujá, porque elas têm que pegar uma balsa. 1000 soluções já foram tentadas ali e nenhuma deu certo. Eu sou uma empresa de engenharia e eu vislumbro que ali é possível fazer um túnel submarino, que faz sentido para a administração pública, que é a melhor solução, porque não impacta o tráfego de navios, né? Eu vou fazer um ofício e vou informar, olha, você tem esse problema que eu sei e eu tenho essa solução aqui. O que você gostaria que eu estruturasse uma licitação para que você colocasse essa contratação num bid, né, no mercado? A administração pública vai concordar e vai se abrir uma espécie de uma concorrência para ver quem vai fazer esse projeto, que normalmente são poucas pessoas ali, porque são poucas empresas, porque são soluções em geral disruptivas, que poucas empresas têm acesso. Esse
procedimento ele vai avançar com a autorização de uma dessas empresas para que prossiga a realização dos estudos e faça a modelagem econômico-financeira e a modelagem jurídica, ela praticamente e jurídica. Essa empresa ela vai então preparar o edital de licitação. Isso tudo é lícito e regular, previsto na legislação. Ela vai preparar a minuta do edital, ela vai preparar a minuta do contrato, ela vai fazer o estudo econômico-financeiro para dizer que aquilo faz sentido para a administração pública e ela vai preparar o termo de referência técnico. Uma vez aprovado o projeto, ele pode virar efetivamente um edital de licitação e a empresa que participou do desenvolvimento do projeto, ela pode participar dessa licitação também. Ela não vai receber de forma automática a remuneração pelo desenvolvimento do projeto, mas uma vez que esse edital for para a rua e uma empresa ganhar essa licitação, essa empresa, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é pagar quem fez o projeto. Se é a mesma empresa, então não paga, né? Então fica como um custo do projeto. O que eu quero destacar com a questão da PMI? Existem hoje vários caminhos e várias possibilidades para que uma indústria ou empresa qualquer que pretenda ter relações com a administração pública apresente soluções inovadoras. Não só inovadoras do ponto de vista tecnológico, mas inovadoras do ponto de vista de modelagem jurídica e modelagem econômico-financeira também, né? Uma segunda oportunidade muito interessante trazida pela nova legislação é o chamado diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação. Na PMI, né, no procedimento de manifestação de interesse, a gente viu que há uma separação entre o procedimento de manifestação de interesse e a licitação em si. Por quê? Pode ser que o projeto seja autorizado, seja realizado, tudo seja colocado de pé e a administração, por exemplo, mude de governo e decida não licitar aquilo ali. O diálogo competitivo, ele une essas duas pontas. Então, e nesse caso, quem identifica o problema, no caso da procedimento de manifestação de interesse, o particular identifica o problema e identifica uma possível solução. Nesse caso, a administração pública ela tem um problema, mas ela não sabe, não faz ideia de qual é a solução que ela vai conseguir que resolveria esse problema. Então vamos dizer, a gente tem no Brasil uma dificuldade, um problema sério de saúde pública relacionado à dengue, né? A gente conhece o problema. Não se sabe exatamente a solução mais adequada do ponto de vista de desenvolvimento de uma vacina. Vamos dizer que do ponto de vista de custo e do ponto de vista de eficiência, há dúvidas sobre qual é a solução mais adequada, que tipo de tecnologia mais adequada. O diálogo competitivo ele vai colocar para o mercado que há esse problema e que a administração pública aceita receber diferentes soluções para aquele problema. Cada particular ele vai apresentar a sua diferente solução e vão havendo etapas em que essas soluções vão sendo aos poucos descartadas. Então, elas vão ser comparadas pela administração de acordo com determinados critérios e a que tiver com a pontuação mais baixa vai sendo descartada, são estabelecidos novos critérios até que só uma dessas soluções é a escolhida e é a contratação. Então, no caso da PMI, há uma desvinculação entre a contratação e o desenvolvimento da solução e no caso do diálogo competitivo não. A administração pública ela tem um problema e não sabe a solução, mas ela sabe que ela precisa e irá contratar. Essa é a grande diferença e aqui mais uma oportunidade. Essas soluções não são soluções inventadas pela legislação brasileira, isso tem ocorrido em outros países, inclusive no setor da saúde. O Canadá tem apresentado avanços importantes com relação a isso e é possível ter isso como referência, inclusive como modelo para que se proponham soluções muito semelhantes aqui no Brasil. Um outro aspecto importante aqui, já saindo especificamente da nova lei de licitações, entrando num aspecto mais geral das vendas a governo na indústria da saúde, é o conceito do complexo econômico industrial da saúde. É um conceito que já é muito trabalhado dentro da indústria farmacêutica, na indústria de dispositivos e equipamentos médicos talvez um pouco menos, mas é uma oportunidade muito relevante, porque o governo atual prioriza as parcerias tecnológicas do SUS, que eu vou detalhar mais adiante. Basicamente, a ideia do complexo econômico e industrial da saúde como conceito é
a reunião das diversas cadeias produtivas relacionadas à indústria da saúde e a identificação dos problemas dessa cadeia, desse cluster, né, dessa cadeia produtiva, como, por exemplo, o déficit da balança comercial da saúde. A ideia do governo federal, então, é de reforçar o investimento em produção, ainda que parcialmente, no Brasil, para reduzir a dependência brasileira de importações, especialmente importações de alta tecnologia. Então, há oportunidade de negócio do ponto de vista de incentivos governamentais para que haja produção, ainda que parcial, no Brasil, de elementos necessários para formação, né, para a produção de equipamentos e dispositivos médicos também, além de produtos farmacêuticos. Quem articula esses investimentos no Complexo Econômico Industrial da Saúde, em geral, são os laboratórios farmacêuticos oficiais. Os laboratórios farmacêuticos oficiais, eles têm várias formas societárias, vamos dizer assim, várias formas de constituição. Alguns deles são autarquias, outros são empresas públicas, há até aqueles que são sociedade de economia mista, outros são órgãos do governo federal. Por exemplo, Laboratório Farmacêutico da Marinha é um órgão do Ministério da Defesa. O Instituto Vital Brasil, o IVB, é uma empresa de economia mista, ainda que com uma parcela de capital privado muito pequena, vinculado ao estado do Rio de Janeiro. Biomanguinhos, Farmanguinhos têm natureza já de autarquia. Bom, esses laboratórios farmacêuticos oficiais, que são vários, são mais de 30 laboratórios farmacêuticos oficiais no Brasil, alguns mais estruturados e mais famosos, como o Butantan, Farmanguinhos, Fiocruz, e outros com estrutura muito mais precária, vinculados a universidades estaduais espalhadas pelo Brasil. Eles normalmente fazem uma triangulação com o governo federal para a destinação dos recursos de investimento em tecnologia no Complexo Econômico Industrial da Saúde brasileiro. Isso se dá, em geral, a partir dessas parcerias tecnológicas do Sistema Único de Saúde, do SUS. Essas parcerias, elas funcionam como uma convergência do ganho de escala, né, do poder econômico das aquisições do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde normalmente direciona 100% da demanda para um determinado produto para um determinado laboratório oficial, que faz uma parceria de transferência de tecnologia ou, de alguma forma, uma parceria tecnológica com uma empresa privada, e essa empresa privada ganha, a partir disso, esse mercado público durante uma determinada quantidade de anos, normalmente 5 a 10 anos, e durante esse período ela vai fornecer para a administração pública sem licitação, numa hipótese de dispensa de licitação, e em compensação ela vai transferir algum ativo intelectual relacionado àquele próprio produto, né? Normalmente um know-how para a fabricação daquele determinado produto, para o laboratório farmacêutico oficial, que é o parceiro público dessa parceria tecnológica do SUS. Existem algumas modalidades diferentes de parcerias tecnológicas do SUS. A mais conhecida delas são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs. Essas parcerias, elas estão bastante disseminadas no mercado farmacêutico. Boa parte da demanda do SUS de produtos mais caros, né, biológicos, medicamentos biológicos para tratamento de câncer, por exemplo, já são adquiridos via parcerias para o desenvolvimento produtivo. No setor de equipamentos e dispositivos médicos, essa utilização ainda é bastante tímida, mas é uma oportunidade de avançar nisso, porque há um apetite do governo federal de ampliar esse tipo de parceria. No caso das parcerias das PDPs, elas são caracterizadas pelo seguinte: são tecnologias que já existem e não estão a ser desenvolvidas, mas que há um interesse nacional de que haja uma fabricação dessa tecnologia, uma produção dessa tecnologia total ou parcial em território brasileiro. O caso das encomendas tecnológicas, elas são diferentes no sentido de que são tecnologias ainda a serem desenvolvidas, né? Então, por exemplo, você imagina que esse é um caso real. O Butantan, a rede de laboratórios farmacêuticos oficiais dos Estados Unidos, desenvolveu uma vacina contra a dengue. Porém, essa vacina contra a dengue, ela exige para a sua utilização temperaturas baixíssimas, que são de ultracongeladores. Isso não existe de forma disseminada no Brasil. De forma disseminada no Brasil, em postos de atendimento de vacinação, existem geladeiras com congeladores normais.
Era necessário, então, para que essa vacina fosse adotada no Brasil, que fosse desenvolvida uma tecnologia que permitisse que essa vacina permanecesse nesses refrigeradores normais. Foi celebrada uma encomenda tecnológica que envolveu um laboratório privado, o laboratório farmacêutico, a rede de laboratórios farmacêuticos oficiais dos Estados Unidos, que havia desenvolvido originalmente a tecnologia, e daí surgiu a vacina da dengue do Butantan, que, por um processo de liofilização e outras tecnologias, desenvolveu uma vacina a partir da vacina americana para dengue, que esta sim pode ser mantida em temperaturas regulares, né, de refrigeração regular. As medidas de compensação na área da saúde são as menos utilizadas desses tipos de parceria, talvez, provavelmente, no sentido de que são também formas de concentrar o poder de compra do Estado, né, o ganho de escala decorrente das aquisições do SUS, porém, como compensação não há transferência de tecnologia para um laboratório oficial, mas há algum tipo de licenciamento, não compulsório, mas como recompensa por essa demanda do SUS. As parcerias público-privadas da indústria farmacêutica aí se aplicaria eventualmente também a dispositivos médicos, mas ainda não há nenhum dispositivos médicos que tenha ocorrido no Brasil. São situações em que a administração pública tem uma planta industrial, como no caso da Fundação para o Remédio Popular de São Paulo, que tem uma planta em Américo Brasiliense e que estava sem utilização, e se contratou uma indústria privada para que ela operasse essa planta. Essa é a modalidade de PPP da indústria da saúde, vamos dizer assim, indústria farmacêutica e indústria da saúde. E o acordo de compartilhamento de riscos, em que o que ocorre que se dá em situações em que há dúvidas sobre a melhor solução do ponto de vista tecnológico para uma determinada necessidade do SUS, e o SUS aceita utilizar aquele determinado medicamento durante um período com estudos atrelados, estudos da vida real, né, atrelados a essa utilização, para se verificar ao longo do tempo que aquele determinado medicamento, aquele determinado produto era o mais adequado para aquele determinada doença, para fins de inclusão em PCDTs, né, em protocolos de tratamento vinculados ao SUS. Aqui alguns detalhes relacionados às parcerias para o desenvolvimento produtivo. Elas estão sendo retomadas de forma intensa no governo Lula 3. Elas surgiram, né, como modalidade nos primeiros governos Lula, né, ali em 2006, 2007, 2008, surgiram as primeiras PDPs. Foram praticamente abandonadas no governo Bolsonaro, no governo Temer, e agora estão sendo retomadas de forma decisiva. Vinculando a nova lei de licitações às PDPs, houve a mudança da previsão de dispensa de licitação para contratação via PDP, apenas dando maior segurança jurídica a essas contratações, no sentido de que elas não precisam estar estritamente vinculadas aos valores de média de aquisição do mercado público, mas elas têm vamos dizer assim, uma flexibilidade maior na precificação, porque nessa precificação está embutido também a transferência de tecnologia. Aqui um pouco um detalhamento dos acordos de compartilhamento de risco, mas são aspectos que eu já tratei brevemente aqui. É isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui na BIMED, agradecer os ouvintes, retornar a palavra aqui à nossa host. Gente, eu agradeço, Guilherme. Esse é o assunto dos mais importantes para as associadas, por causa dos atestados de exclusividade. Eu faço, por isso que eu estava aqui prestando tanta atenção. Muito obrigada pelo conteúdo, pela aula que você deu, viu? Até mais.